Bom dia, meus irmãos. Eu sou Andréia e nós estamos iniciando mais uma palestra do nosso Centro Espírita Amor e Caridade de Santa Anésia. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui e vamos iniciar o nosso estudo com a nossa prece. Deus, Pai de amor, Jesus, Mestre querido, amigos espirituais de luz e de verdade, nós agradecemos a possibilidade de mais uma vez estarmos aqui para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, essa doutrina que nos ilumina, que nos consola, que nos inspira. Que possamos, nesses minutos que passaremos aqui, estarmos oferecendo o melhor dos nossos corações para apreender as reflexões aqui trazidas, para vibrar, conduzindo, trazendo a nossa vibração de amor, de paz, para toda essa humanidade que muitas vezes atravessa momentos de aflição. Que nós todos, Senhor, possamos ser inspirados e iluminados pelas suas bênçãos, Jesus, e que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, o estudo que nós escolhemos para tratar nessa manhã tem o tema Tempo de Confiança. Esse tema, essa lição, não é uma lição que nós trouxemos da nossa mente, não. É uma lição que está num dos livros do Emmanuel, aquelas obras inspiradas que o Emmanuel tem, Vinha de Luz, Fonte Viva. E essa aqui está na lição 40 do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel. O título é Tempo de Confiança. E Emmanuel escolhe para tratar esse tema um pequeno versículo que está em Lucas, no Evangelista Lucas, no capítulo 8, versículo 25. E disse-lhes, onde está a tua fé? É o versículo que o Emmanuel vai comentar nesse texto, nessa lição 40. E essa frase dita por Jesus, a gente vai trazer em que contexto ela foi trazida, né? Em que contexto ela foi dita por Jesus e que o nosso querido Lucas, o evangelista Lucas, nos fala. Ele nos fala, no capítulo 8, começando no versículo 22, que certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles então entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o barco um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles, quer dizer, os discípulos, corriam grande perigo. Os discípulos então foram ter com Jesus, chamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, quer dizer, Jesus se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. E Jesus então perguntou aos seus discípulos, onde está a tua fé? Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é esse que até os ventos e as águas dá ordem e eles obedecem? Então a gente vai ver que o contexto desse versículo que Jesus fala, né, onde está a tua fé, o contexto é uma tempestade. Os discípulos estavam com Jesus. Quem é Jesus, né? O nosso mestre amado, o governador desse planeta, como nos dizem os espíritos, o espírito mais puro, né, de maior grandeza espiritual, de pureza espiritual que pisou sobre essa terra. E ali estavam os 12 discípulos, os escolhidos pelo Cristo, para que apreendessem a boa nova, para que pudessem, né, passar todos esses ensinamentos vivenciados, ouvidos, da boca do próprio Mestre Jesus para toda a humanidade e atravessasse os séculos, como assim aconteceu. Então, eram esses que estavam naquele barco. Jesus dormiu, começou uma grande tempestade e os discípulos se desesperaram, porque o barco estava inundado de água, realmente era um vendaval. E aí, eles desesperados, achando realmente que iam morrer, eles chamam Jesus. Jesus levanta, domina a tempestade ali, a tempestade se acalma, diz o Lucas, né, diz o evangelista Lucas, que Jesus acalma a tempestade e a violência das águas, e ele faz a pergunta, né, onde está a tua fé? No que os discípulos não respondem, eles ficam realmente admirados com aquele, mais um milagre, né, mais uma situação em que Jesus, usando o seu magnetismo, a sua força espiritual, a sua força magnética, ele acalma aquela tempestade. Mas essa questão, essa pergunta, onde está a tua fé, ela atravessa esses séculos. Os cristãos de hoje, nós, os cristãos de hoje,
poderíamos ouvir Jesus também nos momentos que nós passamos de tempestade, de dificuldades, de tormentas, das mais diversos tipos de violência, das mais diversos tipos de dores, nós também, pensando que vamos perecer, né? Que vamos morrer, ou outra situação acontecer conosco, Jesus perguntaria a nós: onde está a tua fé? E aí a gente pode pensar assim, mas o tema que Emmanuel fala é tempo de confiança. E ele escolhe onde está a tua fé para falar de confiança. Por que Emmanuel faz essa analogia? Por que Emmanuel faz essa comparação? E nós vamos então nos socorrer do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 19, que é a fé transporta montanhas, o primeiro item é um texto que é um texto bíblico de Mateus, e o segundo item já é o nosso querido Allan Kardec comentando sobre a questão da fé. E ele nos diz que a fé é confiança, né? Que confiança é algo que a gente precisa encontrar em nós até para realizar as coisas da nossa vida comum. Quando nós temos confiança em nós, como temos confiança naquilo que nós podemos empreender e realizar, a gente tem mais condições de realizar. Diz assim Kardec no capítulo 19, dizem hoje os psicólogos, os estudiosos, aqueles filósofos que tratam, que estudam as questões humanas, de que toda vez que a gente tem confiança nas nossas realizações, que a gente cria objetivos, que a gente planeja tudo aquilo que a gente quer realizar e empreende vontade e confiança, a gente tem mais condições de realizar. E é assim que Kardec trata, dizendo da fé como confiança. Primeiramente nós, naquilo que nós podemos realizar, que nós podemos empreender. E aí ele vai falar da confiança divina, que é a fé divina, né? Da confiança na providência divina, na fé em Deus, na confiança de que as coisas vão se realizar sobre o comando, né? Sobre a autoridade divina. E aqui no nosso planeta, sobre a governança de Jesus. Então, quando Emmanuel fala de tempo de confiança e ele pergunta onde está a tua fé, ele justamente está atrelando, né, trabalhando da mesma maneira que o nosso querido Allan Kardec fala da fé como confiança. E o Emmanuel, no primeiro parágrafo dessa lição, ele fala assim: a tempestade estabelecer a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados, ou seja, gritando. Então a gente vai pensar quem eram esses discípulos. Eram os escolhidos, né? Homens, na sua maioria, homens simples, homens que já tinham um trabalho público, homens que já tinham conhecimento, como também homens muito ainda ignorantes do ponto de vista intelectual, mas pessoas das mais diversas que Jesus chama, mas que nós podemos imaginar que já têm uma condição espiritual de aprender, de ouvir, de vivenciar aqueles momentos com o Mestre Divino, o governador do planeta, porque Jesus, há mais de 6 bilhões de anos, quando esse planeta Terra foi criado, das nebulosas solares, né, do Sol, e foi ali trabalhadas as primeiras nebulosas para a formação do nosso planeta, Jesus já era um espírito puro que naquela situação, há 2.000 anos atrás, visitava a Terra, estava encarnado na Terra. Então é claro que o Mestre Jesus, ele escolheu para ser seus discípulos, já estava assim planejado na espiritualidade, que os seus discípulos seriam criaturas que já tinham uma condição espiritual, que já tinham uma condição moral, que já tinham algum conhecimento para que pudessem aprender, divulgar e vivenciar com o Mestre Jesus. Eles ouviam da fonte de luz que é Jesus, do médico dos médicos, né? Do mestre, como ele gostava de ser chamado, do mestre divino, as orientações, as verdades espirituais, né? A luz estava presente na Terra e aqueles homens estavam ali convivendo com a própria luz. Mas mesmo convivendo com a luz, tendo, né, o mestre amado dentro do barco, eles se desesperaram. Eles ficaram, como Emmanuel diz aqui, eles se perturbaram, né? Se desorientaram entre as fúrias dos elementos, entre a fúria que estava ali, e havia perturbação entre eles. Eles, se desesperados, chamam o mestre, chamam Jesus, que estava dormindo, para que viesse salvá-los ali. E aí Emmanuel, ele começa a
a discorrer nessa lição, justamente a partir do momento em que, a partir dessa situação, da perturbação, da tempestade incorrente ali e do desespero dos discípulos, quando Jesus pergunta a eles, mas onde está a fé deles? Né? Eles já tinham ouvido falar de Deus, Pai justo e bom. Eles já ouviram falar, eu vim da parte do meu Pai. Eles já tinham ouvido Jesus falar da vida futura, do reino de Deus, da continuidade da vida espiritual, da imortalidade do Espírito. Jesus era ali a manifestação da presença divina nas nossas vidas, na vida de todos ali. E mesmo assim, desesperados, eles ouvem do mestre, onde está a tua fé? Continua Emmanuel que o quadro, ou seja, o quadro da tempestade, aquela situação, gera ponderações de vasto alcance. Né? A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade que nós temos em manter a confiança. Que nós precisamos manter a confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Mas não é assim? Quantas vezes vem a tempestade, que nem sempre é a tempestade dos elementos, a tempestade física da natureza, mas a tempestade das dificuldades, das dores através das doenças, das dificuldades de relacionamento dentro do nosso lar, das dificuldades no trabalho, dos desafios financeiros, das dificuldades que o país enfrenta, que o nosso país enfrenta, que o mundo enfrenta, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista da segurança, do ponto de vista da violência, do chamado para o pensamento e as ideias de ódio, de rancor e de violência. Então, quantas vezes a gente passa por momentos obscuros e a gente se sente perdido. E Emmanuel diz que é necessário que a gente mantenha a confiança. Ele diz mais, ele diz que esse momento é que surge a ocasião da fé. É o momento do testemunho. É o momento que nós temos para que a gente possa trabalhar em nós, né, essa fé. A fé não é uma virtude, como a paciência, a indulgência. A fé é um sentir. E esse sentir, aliado, ajudado por essa, quando a gente desenvolve essas virtudes da calma, da consciência, a gente vai desenvolvendo em nós algumas virtudes e alguns valores e vai construindo dentro de nós a fé, a confiança, que Emmanuel diz então, é tempo próprio, em tais circunstâncias, quer dizer, no meio das tempestades, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. É o momento da gente testar a nossa fé, da gente exercitar, da gente construir esse sentimento de confiança em nós mesmos, confiança nas leis divinas, confiança nos ensinamentos, na boa nova trazida por Jesus, confiança nessa providência divina, nesse Pai amado que nos ama, que nos inspira, que nos ilumina, que nos ampara sempre. Emmanuel diz que ninguém, né, que ninguém vai exercitar o otimismo e a fé quando as circunstâncias estão em bem-estar, ou seja, quando está tudo bem, nem sempre a gente vai precisar exercitar a nossa fé, a nossa confiança. Está tudo bem, a gente está feliz, as coisas estão acontecendo de maneira adequada, pelo menos ao nosso pensamento, às nossas ideias, o nosso coração não está perturbado, está tranquilo. Então ele diz que os discípulos devem aguardar naturalmente oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Então, nos momentos de luta, nos momentos de desafio, nos momentos em que realmente a gente está de frente às tempestades pessoais, às tempestades sociais, às tempestades da nossa comunidade, às tempestades do nosso mundo, as dificuldades e desafios que a gente passa, é que é uma oportunidade que a gente vai ter de aferir valores, palavras de Emmanuel aqui, de aferir valores, de aferir, como Jesus pergunta, onde está a tua fé? É como se Jesus viesse novamente diante da tempestade e dissesse, aonde está a tua fé? Então nós espíritas,
né, que já estamos estudando nessa escola grandiosa que é o Evangelho do Mestre, à luz da doutrina consoladora, da doutrina esclarecedora que é o Espiritismo, que nos fala de um Deus Pai justo e bom, de um Deus que não trata desigualmente seus filhos, ao contrário, dá a todos eles a mesma oportunidade. Por isso, é um Deus onipotente, um Deus único, um Deus que nos dá a oportunidade de todos nós, de a todos nós chegarmos ao destino final, que é da pureza espiritual, que é da perfeição moral. O Espiritismo nos traz, né, a certeza da imortalidade do espírito. O corpo perece, mas o espírito é imortal. O que nós pensamos, como nós sentimos, quem nós somos realmente, muito mais do que uma aparência física, mas a nossa lucidez, né? O que vibra dentro do nosso peito, da nossa mente, da nossa voz, sobrevive à morte do corpo físico. O barco pode perecer, a inundação vai chegar, a pandemia vai trazer a doença, ou as doenças virão por outros meios, ou as dificuldades virão, mas o corpo vai perecer, mas o nosso espírito sobrevive. Então essa certeza tem que calar fundo no nosso coração para nos trazer confiança, né? Para que a gente possa perceber os amigos espirituais. A doutrina espírita nos traz essa certeza que os amigos espirituais, nossos benfeitores queridos, continuam velando por nós, continuam nos amparando. E no momento que nós elevamos o nosso pensamento, no momento que nós fazemos o exercício de orar, de meditar, de estarmos em comunhão com essa espiritualidade amiga, né, conversando com Jesus, conversando com Deus, conversando com esses amigos espirituais, nós conseguimos perceber plenamente, claramente, a presença amorosa dos espíritos a nos estimularem, a nos inspirarem a confiança, a certeza de que as coisas vão dar certo. Emmanuel, Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 3, ele fala que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. É verdade. Quando a gente está construindo essa fé dentro de nós, quando a gente busca encontrar confiança, não só em nós mesmos, mas confiança no Pai, confiança de que as coisas vão acontecer com a vontade de Deus, confiança de que aquela oração que a gente fez vai estimular aquele nosso irmão a ter mais coragem, mais perseverança, confiança de que nós vamos passar por aquilo que tivermos que passar, porque muitas vezes as coisas não vão mudar com a nossa prece, né? Mas nós vamos estar mais fortes para vivenciar aquilo. Isso tudo traz paz ao nosso coração, traz calma. Então, à medida que a gente vai conhecendo essas verdades espirituais, é isso que Kardec está querendo dizer aqui, na medida que a gente vai conhecendo essas verdades espirituais, vai percebendo que realmente o espírito sobrevive à morte do corpo físico, nós vamos percebendo que todos nós somos filhos de Deus, Pai justo e bom, que nos ama, que não nos quer para o mal, não nos quer para a infelicidade, mas nos quer para a luz. A partir do momento que nós sabemos que esse planeta é governado pelo Mestre Jesus, que nós vamos passar pelas tempestades, pelas pandemias, pelas inundações, por tudo aquilo que a gente tiver que passar, mas que estaremos com confiança, com fé. Ele fala aqui, a calma que sabe esperar. Aquele que tem confiança, que está construindo a fé, está construindo dentro dele a calma de que sabe esperar, porque tudo tem seu tempo. Né? Outro dia no estudo o Jairo estava falando do tempo de Deus, né? Muitas vezes o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente quer que as coisas se realizem daquela maneira que a gente quer, no tempo que a gente quer. Mas o tempo de Deus e o olhar de Deus e o bem para nós nem sempre é o que a gente quer. A gente pede, mas nem sempre vai acontecer da maneira que a gente quer ou aquilo que a gente quer. Vai acontecer o melhor para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que a gente alcance a luz. E aqui Allan Kardec continua dizendo, a fé vacila, ele fala da fé, né? A verdadeira e sincera, que é aquela que acalma, que traz paciência. E ele fala da fé vacilante, ele diz assim, a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com violência a força que lhe falece. Então, quando a gente não tem fé,
quando a nossa fé é vacilante, muitas vezes a gente é violento, a gente é agressivo, a gente é desesperado, a gente passa do limite. Por quê? Porque nós estamos longe da paciência, da calma daquele que compreende e espera, daquele que confia. Nós nos desesperamos. O que significa a palavra desesperar? Né? É não ter esperança, é não saber esperar, não ter um olhar, né, além, porque a gente não tem ainda construído em nós, porque a gente ainda não tem mesmo essa confiança, essa fé que nós estamos buscando construir na medida que a gente conhece o Evangelho de Jesus, na medida que a gente debruça sobre as leis divinas, na medida que a gente abre os horizontes, estudando os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita, pelas obras básicas, pelos espíritos superiores como Emmanuel, na medida que a gente se debruça nesses estudos, na medida que a gente vibra elevadamente, nós vamos começando a compreender como é que vai ser essa construção de fé dentro de nós, porque nessa caminhada rumo à nossa evolução, nessa caminhada que nós vamos trilhar por muitas e muitas encarnações ainda, nesse processo de provas e expiações, de nascer, desencarnar e renascer novamente, nesse processo longo, nós vamos construir essa confiança, essa fé, que Kardec chama de fé inabalável. É aquela fé que nada abala. Essa fé inabalável, ela está pautada em bom senso e razão. Aquele que tem fé, ele pensa com razão, ele pensa com bom senso, ele sente dentro dele brotar o amor de Deus que está dentro de cada um de nós, com certeza de que Deus não erra. E que mesmo que as coisas não aconteçam como a gente pede, a morte não existe. E o espírito vai sobreviver. Mesmo que as coisas não aconteçam como a gente quer, nós vamos passar por aquilo. E mais à frente a gente vai dar a volta por cima e vai recomeçar novamente. Porque é assim esse processo de evolução que a gente está inserido. E aqui no item 3, no finalzinho do item 3, ele diz assim, Kardec diz assim: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, olha como Kardec ele faz uma comparação. Ele diz que a fé é a confiança. E aí ele vai acrescentar que a calma na luta denota força e confiança. E a violência denota fraqueza, né? Denota desespero e falta de confiança em si mesmo e falta de confiança nessa providência divina, nesse Pai que é Deus e Criador. Então é nesse sentido que o nosso querido Emmanuel vai tratar dessa pergunta de Jesus: onde está a tua fé? Cristãos dos dias de hoje, onde está a nossa fé? É questão de nós perguntarmos para nós mesmos, até porque quando Jesus pergunta para a gente, é para nós, não é para o outro, não é para a gente sair perguntando, mas onde está a sua fé que você está... Não é para isso, a pergunta é para nós. Nós já estudamos bastante espiritismo para saber que essas verdades, elas têm que fazer sentido na nossa reflexão, nosso autoaprendizado, no nosso autoconhecimento, para a mudança de nós mesmos. E à medida que a gente muda o mundo, a gente muda o outro, a gente muda a atmosfera que a gente está inserido. Na medida em que a gente faz o autoaprendizado, o autoesclarecimento, a gente faz esse crescimento e aprofunda a nossa fé. Então, Emmanuel dizendo aí que nos momentos difíceis é que vai ser o momento de aferição desse valor, de aferição dessa construção da nossa confiança e da nossa fé. E ele continua dizendo assim, nesse texto da lição 40, Tempo de Confiança: na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? Então, Emmanuel faz uma analogia, né? Quando estava na tempestade, os discípulos, Jesus foi, acalmou a tempestade, mas perguntou para os discípulos: onde está a tua fé? Então, ele diz que no momento atual, com as imensas dores que nós estamos passando, na atualidade dolorosa que nós estamos passando, é claro que a infinita providência de vida nos atende, nos socorre, nos ilumina, nos ampara, nos protege. Mas Jesus vai perguntar ao nosso coração: onde está a nossa fé?
Como é que nós estamos construindo essa confiança, essa certeza de todos esses valores, todas essas leis que nós temos aprendido com Jesus e com a doutrina espírita. E para encerrar esse texto da lição 40, Emmanuel diz assim: e outros obstáculos sobreviverão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, meus irmãos, é isso. Nós vamos pedir, nós vamos construir esses momentos de confiança, de fé, nós vamos nos unir aos amigos espirituais, nos envolvendo em serenidade e calma, mas nós temos que ter a certeza que os momentos de dificuldade, os obstáculos virão. As intempéries chegarão à nossa vida material, à nossa vida espiritual, à nossa vida de espíritos encarnados e desencarnados. Por que isso? Porque nós estamos passando por processos de crescimento aqui na Terra, em processo de provas e expiações necessários ao nosso aprendizado e ao nosso crescimento. Como é que testaríamos a nossa fé se não passarmos pelos momentos de aferição de valores, pelos momentos de dificuldade e desafios? É isso que Emmanuel quer nos dizer. É claro que nós vamos nos utilizar dos recursos que Jesus nos ensinou e que a doutrina espírita tem ampliado e tem trazido novamente esses ensinamentos de Jesus. A prece é o grande recurso em que nós elevamos o nosso pensamento vibratório numa prece que sai do nosso coração. Para isso não é necessário que nós tenhamos feito nenhum ritual. Nós podemos estar em qualquer lugar para orarmos. Nos nossos lares, na casa religiosa, na rua, no trabalho, no ponto de ônibus, sentado dirigindo o carro, ao lado de uma criança, ao lado de um irmão desesperado. Em qualquer situação nós devemos, precisamos utilizar desse recurso valoroso que é a prece, para que a gente possa canalizar as nossas melhores vibrações e fortalecer a nossa confiança e a nossa fé. E vem sempre o amparo, a inspiração, a intuição e a presença amorosa de Jesus através dos seus mensageiros queridos, dos seus mensageiros amorosos que não nos desamparam. Quando a gente pede, quando a gente ora, a força vem. Nos momentos de meditação, que nós vamos ler uma página elevada no momento de aflição, para que a gente possa se inspirar, para que a gente possa alcançar esses ensinamentos que vão ser valorosos para que a gente estabeleça a calma, a esperança. O que é esperança? O valor de esperar, a calma para esperar que as coisas vão se resolver. É claro, meus irmãos, que a gente muitas vezes vai orar e vai pedir pela cura de um filho, de um parente querido, porque ele está doente. Nós vamos pedir aos amigos espirituais, vamos pedir a Deus, a Jesus, a cura daquele irmão, mas nem sempre ela virá. Porque muitas vezes aquele irmão vai ter que passar por aquele momento difícil e muitas vezes vai ter até que desencarnar. Então, a cura vai ser aquela doença e a própria desencarnação para aquela criatura. Mas mesmo assim, nós temos que permanecer confiantes, porque nós sabemos, temos a certeza que aquele irmão nosso vai continuar vivo. Vai continuar, vai dar continuidade ao seu projeto, à sua evolução enquanto espírito imortal que ele é. Jesus não nos atendeu? Deus não nos ouviu? É claro que sim, mas nem sempre vai acontecer como nós pedimos, no momento que nós pedimos e o que nós pedirmos. Porque somos crianças ainda e não sabemos o que é melhor para nós. Se quando nós estamos criando nossos filhos, a gente sabe que muitas vezes nós sabemos o que é melhor para o nosso filho enquanto ele é criança, que ele não tem condição de escutar, de entender, de compreender, escolher e decidir, muitas vezes. Deus, a espiritualidade amiga, a providência divina age assim também conosco como crianças. E nós vamos ter que passar pelas dificuldades necessárias para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que nós possamos construir essa confiança, essa fé inabalável que um dia seremos portadores. E que diante dos desesperos, das tempestades, das dificuldades, nós vamos ter calma, vamos ter esperança. E vamos compreender que a presença divina se faz dentro de nós, conosco, nos amparando, nos iluminando e nos inspirando. Que nós possamos ter trazido
essa mensagem de Emmanuel, Tempo de Confiança, que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 40, juntamente com o capítulo 19, os primeiros itens do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E que possamos encerrar, então, esse momento com uma prece de agradecimento a Deus. E assim, Senhor, nós encerramos mais um estudo nessa manhã de sábado, no nosso querido SEAC. Que possamos todos nós, Senhor, continuarmos amparados, agradecidos, protegidos e inspirados pelo Teu amor, Jesus, pelas Tuas bênçãos e pela Tua luz. Gratidão, Mestre querido. Gratidão, amigos e benfeitores espirituais que continuam trabalhando incansavelmente nessa casa abençoada. Que nós, em nossas residências, que a nossa comunidade santanésia e circunvizinhas possam receber, Senhor, o amparo, a força, a coragem necessária para os momentos de resiliência e de esperança que estão sendo necessários nessa hora, nesse tempo de agora. Obrigada, Jesus, e que Deus nos abençoe. Muito obrigada, meus irmãos. Fiquem em paz. E as nossas queridas mães encarnadas, mães já desencarnadas, a todas as mães, a todas as mulheres, eu diria, porque mãe, toda mulher é quando cuida do seu sobrinho, nem sempre os filhos são só, né, aqueles que nascem de nós ou que nós trazemos para o nosso coração, mas às vezes ele vem na figura de um sobrinho, de um irmão, de um pai ou de uma mãezinha que a gente cuida. Então, a todas as mulheres, a essa maternidade que a mulher, né, abençoada por Deus, a todas vocês, o meu abraço, que o querido Mestre Jesus continue amparando e iluminando a todas vocês, hoje e sempre. Um grande beijo e um bom fim de semana a todas.